né? Como é que tá aí, terceirão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, vamos lá, continuando falando de ciência, essa ciência maravilhosa, né? Chamada química. O cabelo tá crescendo, né? Certo? E aí, tudo em paz com vocês, né? Mais uma semana aí de estudos domiciliares para todos nós, né? Certo? Então, assim, nossas aulas não irão parar, né? Vai continuar. Sempre, né? Então, assim, esperamos aí que a vacina, tá despontando aí uma vacina, no Brasil, né? Na forma de seu governo federal já comprou uma vacina lá pelo Instituto de Oxford, né? Esse mês eles estão testando 5 mil pessoas, né? E se Deus quiser, em dezembro já vem para a aplicação, né? Então, em dezembro aplicando, janeiro ali a gente já vai estar livre dessa situação, se Deus quiser, né? Janeiro, fevereiro, tá certo? Tá bom, pessoal? Mas vamos lá falar de ciência, né? Que é o nosso foco principal, né? Então, assim, finalizamos funções oxigenadas, finalizamos funções nitrogenadas, nitrocompostos, né? Finalizamos compostos da família 7A, né? Que é os halogenetos ou halogênios, né? Ou compostos e aletos, certo? E aí nós vamos aqui agora para onde? Para um novo campo da química orgânica, né? Que é a chamada isomeria, né? É um fenômeno, tá? Que ocorre na natureza, certo? Com os compostos orgânicos, as moléculas dos compostos orgânicos, né? Então, foi necessário todo esse entendimento, né? Todo esse entendimento teórico, né? Da estrutura molecular, das classes, né? Das classes ali dos compostos orgânicos. E agora nós vamos entrar aqui nessa seara desse grande universo que também é muito cobrado no Enem, tá? Ok? Então, vamos aqui. Seguindo, né? Isomeria, né? Primeiro tem aqui o termo iso e meria, né? Nós já vimos que iso né, significa, né, igualdade, né? E meria significa metragem, medida, tá? Então, aí eu já sei que é uma coisa que eu vou estar trabalhando com um fenômeno em que as moléculas têm a mesma estrutura, mesma medida, entendeu? Mesma composição, tá? Mesma composição molecular. Mas vamos ver aqui a seguinte situação. Vamos pegar aqui, por exemplo, né? Aqui os átomos sendo comparados como esferazinha, né? Então eu tenho 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Então, esses átomos, se fossem formar um conjunto, né? Fosse formar uma molécula estável, como é que poderia, de quantas maneiras ele poderia se reagrupar, né? Então, fazendo aqui, ó, eu teria essa estrutura, que de cara eu já percebo que é um álcool, e teria essa outra estrutura, né? Que aí eu vejo, ó, um álcool, e aqui o quê? Um éter, né? Álcool e éter. Certo? Eu tenho um álcool e tenho um éter. Beleza? Aí veja, o que possuem em comum, né? Essas duas substâncias. São duas substâncias oxigenadas, né? Função do grupo, a função oxigenada. Eu tenho o álcool etanol e tenho o dimetóx, né? Ó, eu tenho o metil, o oxigênio, aqui o metóx metano, certo? Eu tenho o metóx metano e aí é o éter. Então eu tenho substâncias totalmente diferentes uma da outra, em termos de propriedades, né, de combustão, volatilidade, certo? Em termos de coloração, ok? Em termos de reação dentro do organismo, tá? Do organismo vivo, né, de um modo geral. Então eu tenho substâncias, eu tenho duas moléculas que é o tijolo, representa o tijolo inicial da substância real, né?
Aí eu tenho aqui, o que é que ele tem em comum? Ó, a mesma forma molecular, tá? A mesma forma molecular. 2 carbonos, 6 hidrogênio e um oxigênio. 2 carbonos, 6 hidrogênio e um oxigênio. Mas estão diferindo na sua estrutura, né? Na sua classe funcional também, né? Tá certo? Show de bola? Pronto, agora vamos ver aqui, ó. Os compostos, né? Álcool etílico ou etanol e o metoximetano, ou éter dimetílico, né? Que também é o nome desse cara aqui, éter dimetílico, né? Certo? Então veja, o nome, nomenclatura uso comercial, né? O álcool etílico ou éter dimetílico. Tá? Então, eles são o quê? Eles são isômeros entre si. Eu digo que eles são isômeros entre si. Ok? Então, o que são isômeros? São compostos diferentes que possuem a mesma forma molecular. Tá legal? Tá show? O que nós vimos lá, né? Beleza. A este fenômeno damos o nome de isomeria. Damos o nome de isomeria. Então, a isomeria é um fenômeno natural que ocorre na natureza. Tá? Com as substâncias na natureza. Esses átomos quebram suas ligações, formam novas ligações dentro das reações e surgem aí novos compostos, novas substâncias, tá? Que passam a ter a mesma forma molecular. Então, isso é o fenômeno da isomeria. Tranquilo? Beleza? Show. Agora, vamos ver aqui, ó. A isomeria ela pode ser de que maneira, né? Quantas são as formas de isomeria? Bom, vamos aqui, né? Listando. Primeiro, né? Eu tenho dois tipos de isomeria. Nós temos dois tipos de isomeria. A isomeria plana ou constitucional, a isomeria espacial, que é chamada também de estereoisomeria. Tá, galera? Então, cuidado quando ele bota ou, é porque em vestibulares e Enem, veja que estamos sempre falando de vestibulares e Enem. Eles podem falar de isomeria constitucional, isomeria de estereoisomeria, então você já tem que saber que a estereoisomeria é a mesma coisa que isomeria espacial e a isomeria constitucional também é chamada de isomeria plana e vice-versa, né? Beleza? Show de bola? Tranquilo, né? Aí vamos aqui, continuando, né? A isomeria plano, né? Pode ser de que maneira? A isomeria de cadeia, de posição, a compensação, difunção e tautomeria. Vamos ver cada uma delas, certo? E, né, vamos estar aí vendo a diferenciação, né? Qual a diferença entre uma e outra e identificando os compostos dentro de cada uma das categorias, né? Mais uma vez, pessoal, isso aqui requer de vocês memorização, tá? Memorização. Agora, olha aqui. A isomeria espacial ou estereoisomeria são de duas maneiras. Essa isomeria espacial ela pode ser geométrica ou isomeria óptica. Não te preocupa, você entendendo, aprendendo a definição e aprendendo a diferenciar, você não vai ter dificuldade. Tá legal? Mas para isso eu tenho que sentar, tenho que fazer o estudo de memorização de cada uma delas, de nome, né? Isomeria de... Quais são as isomerias? Os tipos de isomeria plana. Né? Aí você tem que memorizar quais são. A espacial e estereoisomeria, quais são? Essa e essa. Beleza. Eu vou aprender a diferenciar cada uma delas. Tranquilo? Pronto. Show de bola. Agora vamos aqui. Primeiro caso de isomeria plana, né? A isomeria de cadeia ou de núcleo. Ok? Analisa essas duas moléculas. Eu tenho 4 átomos de carbono, né? Eu tenho aqui 3, 3, 6 e 9, 1, 10 átomos de hidrogênio. Então, em ambas, eu tenho 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Porém, né, a distribuição espacial, né, a organização espacial da molécula, essa aqui é linear, normal e sem ramificação. Essa aqui já não é linear porque tem uma ramificação, né? Tem um carbono terciário aqui, ó. Aqui só tem carbono primário e secundário. Tranquilo? Beleza? Então, você olha de cara assim, né? Você já sabe que uma é linear e a outra não é linear. Porém, ó, veja aí, o que vem a ser, né, uma isomeria de
cadeia ou de núcleo, né? É quando os isômeros pertencem à mesma função química, mas possuem cadeias carbônicas diferentes, galera. Isso aqui, galera, ó, eu tenho que memorizar, tá? Então, veja, ó, aqui é alcano, né, hidrocarboneto, é um hidrocarboneto, beleza. Mas as duas substâncias estão dentro da mesma categoria de hidrocarboneto, tá? São dois alcanos, certo? Dois alcanos, um sem ramificação linear e o outro com ramificação não linear, mas são dois alcanos. Então, de um modo geral, os alcanos entre si possuem as mesmas propriedades iniciais. Depois, eles vão começando a se diferenciar devido ao quê? A forma espacial com que essas cadeias se reorganizam dentro da estrutura da substância, tá legal? Certo? Ó, esses hidrocarbonetos de cadeias longas, eles geralmente são hidrocarbonetos muito sólidos, um pouquinho mais resistentes ao calor. Já esses hidrocarbonetos de cadeia ramificada, eles não são tão sólidos, tá? Eles vão ali do sólido ao colóide e são pouco resistentes ao calor. Muito menos resistentes ao calor do que os hidrocarbonetos lineares, de cadeia curta, né? Então, ó, esses caras aqui de cadeia linear, geralmente são os compostos paraffínicos. A cera de abelha, a cera, né, da carnaúba, certo? A cera da vela, né, daquela vela lá que nós usamos no dia a dia. Então, são hidrocarbonetos lá de cadeia longa, né? De cadeia curta, porém linear, certo? Quando a gente vai indo ali, saindo já dessa dureza das ceras, né? Aí você já vai entrando nos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Beleza? Mas isso é outra história. Aqui eu quero que vocês... É uma outra história, não. É uma história que enriquece, né? O conhecimento aí, a base dos hidrocarbonetos. Mas o que eu tenho que estar atento aqui é a definição básica, certo? Da minha isomeria de cadeia ou de núcleo, né? É que os isômeros pertencem ao mesmo núcleo, né? A mesma função química, certo? Porém, a diferença onde? Diferença nas cadeias, né? Tá? Então, a obrigatoriedade, né, serem... Por isso que eles aqui, núcleo aqui é a mesma função, né? Ok? Então, eles são isômeros que pertencem à mesma função, porém, diferenciação na cadeia, né? Certo? Na estrutura da sua cadeia carbônica. Tranquilo? Pronto. Agora, vamos aqui. Ambos são hidrocarbonetos que possuem cadeias carbônicas diferentes. Isso aí está claro, né? Não é... Certo? Agora aqui. Pronto. Certo? Então, veja aí. Nesse caso aqui, aí você vai dizer, Demerim, mas aí não pertence à mesma categoria? Certo, não pertence à mesma classe. Aqui, pertence à mesma classe e à mesma categoria. Então, o que importa é a função, o grupo funcional. Aí eles podem transitar entre as classes, né? Aqui é um alceno e aqui é um ciclano, né? Ou um cicloalcano. Mas ambos são hidrocarbonetos. Lembra que eu falei para vocês que hidrocarbonetos eles têm algumas propriedades em comum? Então, nesse caso aqui, eles estão se relacionando com relação às suas propriedades gerais de hidrocarboneto. Aqui, eles estão... Desculpa, não é Covid. Eles estão se relacionando com as suas propriedades gerais de hidrocarboneto e com as suas propriedades dentro da sua categoria aqui, né? Certo? Que é alcano. Beleza? Então, o grupo funcional é o que eu tenho que estar atento. Tranquilo. Aí vamos lá. Né? Aqui, ó. 2, 4 carbono, 2, 4 carbono. 2, 4, 6, 8 hidrogênio. Né? 6 e 6 e 2, 8 hidrogênio. Então, são isômeros. Tá? Então, isomeria de função, isomeria de cadeia ou isomeria de núcleo, ele tem que estar dentro da mesma função. Certo? Diferenciando a forma da cadeia carbônica. Agora, pessoal, cuidado, porque não é só hidrocarboneto. Tá? Não é só entre hidrocarboneto. Claro que hidrocarboneto vai aparecer mais casos de isomeria de cadeia, mas não é só sobre hidrocarboneto. Tá? Pode ser um éter, pode ser uma acetona, certo? E aí vai, tá? Tranquilo? Mas vamos adiante aqui, ó. Isomeria de posição.
que é o segundo agora, né? Isomeria de cadeia ou núcleo e agora isomeria de posição. Observa aí. O que está acontecendo, né? Certo? Ó, eu tenho essa cadeia e tenho essa cadeia. Observa de cara que aqui eu tenho a mesma função, né? São hidrocarboneto e a mesma classe. Então, a substância está dentro da mesma função e da mesma classe. Mas o que importa é a função. Então, é hidrocarboneto. Nesse caso aqui são dois alcenos. Aqui é um álcool e aqui é um álcool. Tá? Agora veja, mesma função. Função álcool, né? Tá legal? Então, aqui é um álcool, né? Um monol, e aqui é um monol também. Um monoálcool e monoálcool. Por quê? Porque só tem um hidroxilo. Ah, o que está diferenciando aqui? A posição da dupla ligação, aqui está na extremidade da esquerda e aqui está no meio da cadeia. Mas são compostos diferentes. São substâncias diferentes, né? São alcenos diferentes. Aqui eu tenho a hidroxila no carbono secundário e aqui eu tenho hidroxila no carbono primário, né? Da extremidade. Mas são álcools diferentes, apesar de serem álcools. Mas qual a definição de isomeria de posição, né? Tá? Ó, é quando os isômeros pertencem à mesma função, mas diferem na posição de um substituinte ou em saturação. Tá? Então, vamos lá. Na isomeria de cadeia ou isomeria de função, tá? Eu tenho que também ter como prioritário pertencer à mesma função. Mas a diferença lá era só na forma da cadeia carbônica. Aqui não. Aqui também tem que pertencer à função, porém a diferença entre eles é a posição do grupo funcional, no caso o substituinte, ou da insaturação, ou das insaturações, que pode ser uma dupla ou pode ser uma tripla. Tranquilo? Né? Show de bola, né? Beleza? Pronto. Tá? Então, lembre-se, né? Isomeria de cadeia. Diferenciação nas cadeias, mesma função. Isomeria de posição, mesma função e diferenciação no grupo substituinte ou nas insaturações. Show? Morreu, né? Tá? Aí, ó, observaçãozinha, tá? Que eu falei. Beleza? Tranquilo, né? Veja que é memorizar, tá? Ah, beleza, né? Show, né? Então, veja aí. A isomeria de compensação ou metameria. Galera, no final desse bloco, aí eu vou resolver questões aí sobre grupo funcional, né? Sobre isomeria, né? Tá bom? Sobre essa parte da isomeria, que envolve aí essas diferenciações. Isomeria de compensação ou metameria, né? Meria é medida, meta, né? Aí você já veja aí a diferenciação entre um e outro, né? O que é que eu estou... Veja aí esses dois compostos e esses dois compostos aqui, né? Meta, né? Meta vem de medida, né? Vem de metragem, não? E meria vem de medida. Então, tá? Então eu procurava também tentar identificar aí tentando decifrar aí a palavra, né? Mas veja aqui, ó. Olha esse heteroátomo, né? Ele está no carbono mais próximo da extremidade. Agora, olha esse outro heteroátomo, né? A cadeia tem 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Certo? Aí tem 3, né? 3 com 4, 7, né? Com 3, 10. 10 hidrogênio e 1 oxigênio. Aqui é a mesma coisa. Então, esses dois rapazes, né, essas duas substâncias, são isômeros entre si. Esses dois aqui também são isômeros entre si. Veja que aqui, nesse caso, eu tenho um éster e aqui eu tenho outro éster, né? Aqui eu tenho o propanoato de metila e aqui eu tenho o etanoato de etila. Aqui eu tenho o metoxpropano e aqui eu tenho o etox
etano, ou éter dietílico, ou éter metilpropílico aqui, tá? Porque são radicais diferentes, então entra em ordem alfabética. Beleza? Tranquilo, né? Então são isômeros entre si. Eu não posso dizer que esse éster com esse éter são isômeros não, tá? Eu só posso comparar entre si, tá legal? Aí veja aqui, ó, que nesse caso aqui a cadeia é mais longa aqui nesse lado da esquerda e nessa extremidade aqui ela é mais curta. Já nesse aqui diminuiu a quantidade de carbono aqui dessa extremidade da esquerda e aumentou a quantidade de carbono do lado de cá. Beleza? Preservando o quê? Preservando a forma molecular. Ok? Mesma forma molecular, composto diferente. Certo? Então, obedece ao critério da isomeria. Mas vamos lá, ver aqui a definição de metameria, né? Tá aí, ó. Continua, né, pertencendo à mesma função. O que vai haver a diferenciação aqui é na posição de quem? Tá? Na posição do heteroátomo. Ok? Então, veja aqui. Quando eu digo que a cadeia aqui era mais longa do lado de cá e mais curta do lado de cá, e aqui é como se eu tivesse alongado essa parte e deslocado o meu heteroátomo aqui, ó. Esse é um heteroátomo e esse aqui é o meu heteroátomo. Certo? Então, veja aqui o deslocamento aqui na cadeia linear. Ele estava nessa posição, saltou para essa posição. Então, o heteroátomo aqui, esse oxigênio, estava aqui nessa posição e ele saltou para essa posição. Fechou? Então, vimos aí isomeria de cadeia, isomeria de compensação e a isomeria de posição. Vimos aí 3 casos de isomeria, tá legal? E vamos ficar por aqui para não ficar uma aula muito longa e cansativa. Tranquilo, pessoal? Beleza? Espero ter ajudado vocês. Um beijão. Faça um exercício de fixação, né? Tá? E aquele abraço. É importante, tá? Esse exercício de fixação e memorização, porque a gente vai continuar, não vai começar a crescer e você vai se atrapalhar aí nas ideias. Tá bom? Valeu, forte abraço e um beijo. Fiquem na paz.